Fala, líder! Felipe Machado, líder coach, versão 2017. Muito entusiasmado, muito feliz em voltar a contribuir para o desenvolvimento de você, líder, que eu tenho certeza que esse ano será um ano fantástico. Ontem, muito feliz por poder compartilhar com a comunidade do Fórmula de Liderança 1.0 muito conhecimento. Ontem foi a primeira aula que eu tive com os alunos do Fórmula de Liderança 1.0 e desde já convido você a participar. Logo nós vamos ter muitas novidades aí ao longo desse ano e logo você vai ter a oportunidade de contribuir para a nossa comunidade do Fórmula de Liderança. Mas enfim, ontem durante a aula eu tive a oportunidade de presenciar um elemento muito bacana. Muitas pessoas falaram muito sobre a atuação da liderança antes, anos atrás, e a liderança agora para os próximos anos. Felipe, se tu pudesse dar uma sacada, se pudesse falar algo muito importante para poder entender quais são os passos que eu preciso dar da diferença da liderança de antes para a liderança do futuro. Gente, eu parei a aula, comecei a pensar e estudei e comecei a perceber que existe uma diferença muito grande entre dois perfis de liderança que predominantemente estão atuando no mercado. Uma liderança que a gente chama de liderança heróica, que é aquela liderança que toma a frente de tudo. Eu vou explicar um pouco mais para você. E a outra liderança é a liderança que está nascendo, o perfil de liderança que está nascendo agora e que está fazendo todas as diferenças nas grandes organizações. A liderança exponencial. Então eu vou compartilhar com você quais são as diferenças entre liderança heróica e liderança exponencial. Ok? Vou falar bastante da liderança heróica para você poder fazer uma análise de qual o seu nível de liderança heróica. Porque não é assim, sou o líder heróico ou não sou. Você pode ter um nível de liderança heróica. Você pode ter alguns elementos, porque nós somos influenciados pelos líderes que nós tivemos. E muitos líderes que vieram das outras gerações ainda perpetuam essa liderança heróica. Vamos lá, como é que é essa liderança heróica? Primeiro, ele parecia mais um gerente e não um líder. Ele deveria entender e saber executar todas as tarefas. Ou seja, para você ser um bom líder heróico, você deveria saber executar todas as tarefas na empresa ou no projeto que você assume essa posição de liderança. Esse líder respondia lentamente às mudanças do ambiente. Ele liderava equipes relativamente pouco instruídas e com perfis muito parecidos. Coordenava tarefas também muito simples e muitas vezes repetitivas. E o principal desafio dessa liderança heróica era o controle. Ele levava muito a sério aquela frase, que eu não administro aquilo que eu não posso controlar. E essa frase é uma frase muito bacana. É importante realmente que eu controle indicadores e que eu contribua para esse controle, mas não que essa seja a minha única atividade quanto liderança. Características desse gerente, desse líder heróico. A solução de todos os problemas era com ele, foco nas rotinas e solução de conflitos, ou seja, era um trabalho mais corretivo do que proativo. Centralizava muitas coisas, a delegação era de cima para baixo, então muito do processo de cadência da equipe dependia dele e não tinha muito tempo para cuidar das necessidades e expectativas das pessoas que compõem a equipe, porque ele está sempre correndo, resolvendo problemas. Qual é o efeito colateral da liderança heróica? Você já deve estar percebendo isso na sua equipe, caso você já tenha se identificado com esse estilo de liderança. Primeiro, pouca difusão das informações. As informações ficam centralizadas em você, líder, e muito pouco com a sua equipe. E isso ocasiona uma demora nos resultados. Outro elemento muito importante, subordinados dependentes. É mais ou menos aquelas pessoas quando você chega no dia a dia da sua equipe, elas gastam 2, 3, 10, 20 minutos explicando para você o que ela fez ontem e o que ela vai fazer amanhã. Elas se preocupam em te dar uma satisfação. E eles são muito dependentes de feedback constante seu, de elogio. Okay? Outro elemento, outro gargalo muito importante é justamente no processo da liderança, onde as pessoas acabam tendo que, de tempos em tempos, você vai identificar baixa de performance e necessidade de intervenção, baixa de performance e necessidade de intervenção. Então, oscila muito a performance e o desempenho. As pessoas acabam tendo melhor qualidade, não só na entrega, mas também nas tomadas de decisão. E os subordinados, muitas vezes, eles acabam se tornando desmotivados, cumpridores de tarefas. Eles, muitas vezes, não entendem a essência e o propósito do que fazer. Se você se identificou com a liderança heróica, repense. Porque a liderança heróica ela é proveniente de muito tempo, ainda do tempo da Revolução Industrial.
onde você não tinha a necessidade de ter equipes criativas que tivessem uma linha de inovação e que trabalhassem muito facilmente com novas possibilidades e principalmente com a cabeça do cliente. Em todos os segmentos, seja na indústria, seja no serviço, seja no varejo, cada vez mais eu não quero só as mãos de obra do meu liderado. Eu tenho que conquistar o propósito e a mente dele, a vontade que ele tem de contribuir para que aquilo aconteça, alinhamento de propósito. E é aí que entra o perfil da liderança exponencial. O que é a liderança exponencial? É aquela liderança que visa, inclusive, tornar as tarefas de forma mais complexa, com a contribuição de todos. O líder exponencial, ele trabalha com tarefas complexas e ele sabe de que o mercado e a relação das pessoas, elas são complexas e que elas vão estar em constante mudança. Então ele não é resistente à mudança, ele sabe lidar com a mudança e ele justamente aproveita a mudança para tratar ela como uma forma de desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo. Outro elemento muito importante da liderança exponencial é a multiplicação dos conhecimentos e principalmente a utilização da tecnologia para melhorar o relacionamento entre as pessoas e principalmente o aumento da performance. Outro elemento também muito importante, uma máxima que o líder exponencial tem, é que ninguém pode possuir todos os conhecimentos necessários. Ao contrário, ele entende que na composição da sua equipe, cada liderado deve ter um talento a mais, um talento que possa contribuir para o desenvolvimento da equipe. Isso faz com que em algumas tarefas as lideranças que vão estar à frente também modifiquem bastante. Quarto elemento muito importante, os profissionais com conhecimentos e escolaridades elevados são muito bem-vindos na equipe do líder exponencial, porque justamente eles não só são especialistas em vários pontos que a equipe precisa, como eles também têm uma visão sistêmica, né, de onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E o trabalho, ele é interdependente, ou seja, um depende do outro para a gente conseguir crescer. Então, ele favorece uma forte influência dele perante a equipe e dos integrantes da equipe com integrantes da equipe. Ok? Entendido a diferença entre liderança heróica e liderança exponencial? Eu quero de coração que você consiga avançar para a liderança exponencial, que você aumente seu nível de liderança exponencial, porque isso eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para esse ano de 2017 e para os anos que seguirão. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, entre no nosso blog formadeliderança.com.br, acompanhe todos os nossos vídeos, curta a nossa fanpage também, estamos em todos os canais e eu quero muito que esse ano você faça a máxima valer a pena, porque juntos somos sempre mais fortes.